Vamos observar dois códigos hoje. No que diz respeito à salvação, eu quero trazer uma perspectiva nova para você, uma percepção nova, né, em relação à salvação, para que você possa, de repente, eliminar mitos, eliminar dogmas e acessar pelo Espírito diretamente essa graça que está disponível para todos nós. Vou começar aqui por Romanos 10, versículo 9 a 13. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Colossenses 1, de 13 a 14, pois ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção e o perdão dos pecados. Eu quero ser breve aqui e destacar dois pontos-chave. O primeiro é esse versículo 9 aqui, né, de Romanos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muita gente entende esse verso como essa é a confissão de fé da igreja evangélica. Essa é a confissão de fé da religião cristã. Então, no momento em que você confessa Jesus como Senhor e reconhece que Deus o ressuscitou dos mortos, reconhece que ele ressuscitou, então você está salvo e você aderiu à religião cristã e evangélica. A parte da salvação está certa, a parte da adesão a uma religião não tem nada a ver com isso. Por mais que isso tenha já sido a prática durante séculos, mas a questão não é questionar o fato da religião cristã usar essa confissão, porque a confissão está aí se auto-explicando por que ela existe. Né? Por que Paulo escreveu dessa forma. Mas a questão, como eu falo, é a confusão que é feita em relação a acreditar que quando Paulo falou isso, né, ele estava falando sobre quando você confessar que Jesus é o Senhor e crer que ele ressuscitou, você agora está dentro da religião cristã, da religião evangélica. E aqui ele está falando de salvação, salvação. Ele não está falando sobre religião, não está falando sobre adesão a uma denominação. E a salvação diz respeito a Deus se reconciliando com a humanidade em Cristo, por conta de uma separação que aconteceu entre Deus e os seres humanos, por conta de uma divergência dos primeiros seres humanos em relação à ordenança de Deus, que vai muito além de você simplesmente olhar o Jardim do Éden como uma história onde existia um homem e uma mulher que comeram fruto e a partir daí foram condenados por conta da desobediência. É você entender o que está por trás disso. É você entender que a questão não é só a história que está no Gênesis. É você entender que no momento em que o ser humano abriu mão de seguir a recomendação de Deus e seguiu uma recomendação da serpente, no caso, né, que estava ali no jardim, foi feita uma cisão, aconteceu uma cisão entre Deus e a humanidade. Porque o ser humano quis chegar a Deus, quis chegar à divindade por conselho de uma serpente por conta própria. Porque a serpente disse: se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. É a tentativa do ser humano de chegar a Deus por conta própria. Ou de se transformar em um Deus por conta própria. Isso gerou uma cisão entre o ser humano e Deus. Porém, Deus preza pelo livre-arbítrio das suas criaturas. A punição não foi porque Deus queria puni-los, mas porque existia e existe uma lei espiritual. Todo o seu ato tem uma consequência. Toda ação que você tem vai gerar um efeito, uma reação. E essa foi a primeira lição que a humanidade aprendeu a partir dos primeiros seres humanos nessa narrativa do Gênesis. E dessa cisão, o domínio das trevas, que é dito aqui em Colossenses, se apoderou da humanidade no sentido de que agora a humanidade está desprotegida, ela não está mais conectada com Deus. Então houve uma desconexão e uma
desproteção. Mas como eu falei, Deus ele preza pelo livre-arbítrio dos seus seres, das suas criaturas, dos seus filhos, e mesmo diante disso, ele já tinha o plano para a salvação, para a reconciliação, que era por meio de Cristo, por meio do seu Filho amado, do qual, através dele, nós voltamos a nos tornar filhos de Deus. E a salvação diz respeito a isso. Não diz respeito a uma confissão que faz você aderir a uma religião ou denominação. Diz respeito a você se reconectar com Deus, ser transportado para o reino da luz em Cristo. E o principal, entendendo quem Cristo é, porque quando é dito, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, isso diz respeito a você entender quem Cristo é. É você não ver Cristo apenas como, foi um homem bom, um profeta, né, que passou pela terra. Não. É você reconhecer ele como Deus, você reconhecer ele como filho de Deus. E você entendendo quem ele é, você reconhece que não, de fato ele é o Senhor sobre todas as coisas e de fato ele tem poder sobre a morte. Então ele pode me resgatar dessa condição que também a gente pode entrar no outro vertical aqui, que é você olhar para esse texto e falar, pô, mas eu preciso ser salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo? Além de toda essa questão que eu falei para você, que talvez você não saiba o que está acontecendo e talvez não saiba que não sabe, né? Além disso, observe o mundo como ele é, observe a realidade, e se você me disser que o ser humano não precisa de uma redenção, eu vou falar, ok, mas na minha visão, o ser humano precisa de uma redenção sim, e não só na minha. E a salvação diz respeito a isso. Diz respeito a gente parar de repetir o mesmo erro que o Gênesis mostra naquela situação da árvore, do fruto e da serpente, Adão e Eva. A gente parar de tentar chegar a Deus ou de se tornar deuses ou de querer se elevar ou de resolver nosso problema por conta própria e a gente entender que céus e terra foram criados por um Deus que é Senhor sobre essa dimensão e que através de Cristo ele nos reconcilia com ele para que a gente possa recomeçar de novo. Recomeçar um novo projeto de acordo com o que ele realmente intencionava para o ser humano. E é dito aqui também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, não existe distinção. Não diz respeito à religião. Diz respeito à humanidade, ao ser humano. Sair dessa posição de órfão, de bastardo, de independência e reconhecer que não, eu tenho uma paternidade celestial. Eu tenho um pai que é o criador de todas as coisas, que é o princípio gerador de tudo, e que esse divórcio que aconteceu, que eu nem mesmo me dei conta de que eu herdei consequências desse divórcio, isso gera consequências para mim, isso gera consequências para a humanidade. Eu preciso ser transportado para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz, e ser liberto do reino das trevas, reino esse que você toma consciência de que de fato ele está operando nesse mundo e ele acaba esbarrando, né, e controlando muita coisa nessa vida quando você abre os olhos espirituais para essa verdade. Então, o que eu quero trazer aqui é que essa confissão de Jesus Cristo como Senhor e o crer que Deus o ressuscitou, crer que ele ressuscitou, diz respeito a reconhecer quem ele é. Se você reconhece quem ele é, você entende a sua condição. Se você entende a sua confissão e confessa e invoca o nome do Senhor, você é salvo porque você tomou consciência de tudo isso que eu coloquei aqui agora. É sobre isso a salvação. É sobre o relacionamento entre Deus e o ser humano e uma redenção, como é dito aqui. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. A gente entender que o pecado não é um ato, não diz respeito a uma cartilha de certo ou errado. Diz respeito a uma condição que a humanidade contraiu de transgressão da lei.
E em Cristo a gente tem esse perdão. Em Cristo a gente tem esse resgate, esse transporte para o reino da luz, para o reino de Cristo. Ouça isso pelo Espírito, entenda pelo Espírito, mergulhe nessa verdade, entenda que isso vai muito além do discurso religioso, entenda que o universo, céus e terra, tem um Criador, tem um Senhor, tem um dono, que é Deus, e ele se manifestou para a humanidade através de Cristo. Em épocas remotas, através de profetas, mas para essa nova geração, para essa nova aliança que foi iniciada em Cristo, ele se revelou através de Cristo, e Cristo é o mediador dessa nova aliança, dessa nova reconciliação que Deus iniciou para que seja definitiva para a humanidade. Ouça isso pelo Espírito, abra seu coração para essa verdade. Até a próxima.